do carro, do ar-condicionado não, do teto solar. Setembro amarelo, viu? Eu tô falando, esse mês. Então, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa alguma coisa, não sei de onde vocês estão, em que horas, na verdade, vocês estão me assistindo ou me ouvindo. Se estiver me ouvindo, desbloqueie a tela desse telefone agora e venha ver o quanto eu fico belíssima em 4K. Tô aqui curiando os stories dos outros. Tô babado, tem uns bofs, né? Então, gente, não é sobre isso que eu vim falar hoje. Como que foi a semana de vocês, gente? Vocês já estão sextando? Eu não gosto de soltar episódio na sexta. Parece que, sei lá. Parece que todo mundo saiu, já tá bêbado, tá ficando doido. E aí ninguém vai parar pra ouvir minhas coisas. E vocês têm que ouvir, né? Vocês sabem disso. Então, eu criei uma pautinha aqui, bem curta, só pra vocês não ficarem sem vídeo mesmo, por conta de tudo que vocês já sabem, que eu tô cansado de dizer aqui, eu não vou ficar repetindo toda hora. Vou começar falando a respeito de como anda as minhas corridas. Porque hoje é o episódio que é na quinta, então é pra ser mais leve. Só que não será tão leve assim. Vocês no final vão surpreender com a temática que eu separei pra esse babado aqui. E eu acho que esse microfone aqui não tá me dando. O João não tá me dando. Acho que aqui tá melhor. E aí, o que acontece? Comecei a correr algumas semanas, todo mundo tá sabendo disso. O que aconteceu hoje? Na verdade, ontem, quando eu cheguei do trabalho, corri 3 quilômetros ininterruptos. Tô passada? Foi nem 3 quilômetros, foi 3 quilômetros e um pouco. Eu mudei de aplicativo, eu tava usando o aplicativo da Adidas, agora eu tô usando o aplicativo da Strava. Tô vendo qual deles é melhor. O aplicativo da Adidas tem como você controlar aquela questão que eu falei, que fica toda hora me falando, ai, tantas calorias, não sei o que. Isso me irritava um pouquinho naquele aplicativo da Adidas, mas eu não sabia se era uma questão de configuração, que eu não sabia, né, porque eu sou um pouco burra também. Mas no da Strava eu sei que tem como você tirar, e eu consegui lá tirar. É mais intuitivo, mas tem mais coisa pra mexer. O da Adidas é mais assim, ó, pufo, tá aqui. É ótimo, adoro o aplicativo da Adidas também, porque ele é bem simplão, bem tranquilo e é babado. Agora que eu corri esses 3 quilômetros, na verdade, é porque eu tô fazendo uma competição solo, né? Eu tô competindo com um amigo meu chamado Igor. E eu tenho visto que ele tem postado que também ele faz cardio. Aí eu tenho visto, ele faz um monte de coisa, que ele é super saudável, pelo visto, porque eu vejo que ele come bem. Às vezes ele come besteira, mas eu vejo que ele come bem pelos stories. Eu vejo que ele trabalha bastante também, e ele faz academia também, e além disso ainda corre. Então condicionamento a gata tem. Então o que acontece? Eu vi que ele correu 3 e pouco, eu falei, gente, o Igor correu 3 km e pouco? Pois eu vou correr 3 e pouco. E corri 3 e pouco ininterrupto, ainda postei lá. Eu devia ter marcado ele, mas eu esqueci. Então, encontrei o velhinho da corrida, que eu falei que ia brigar com ele. Nem precisei brigar com ele. Ele tava correndo do mesmo lado que eu hoje. Aí eu cheguei nele e perguntei, né? Ele falou, opa, né? Ele passa sempre correndo, acelerado. Aí ele, opa, e eu, opa. Eu falei, nossa, você corre aqui todo dia? Ele falou assim, quase todo dia. Tem dia que não dá pra vir. E nós assim, um do ladinho do outro. Tchac. Falei, pois é, de vez em quando eu vejo você correndo do lado contrário, do lado de lá pra cá. Ele falou, às vezes eu mudo, porque fica correndo só desse lado aqui, às vezes enjoa, eu pego e corro do outro lado. Eu falei, não, moço, mas você tem que correr desse lado aqui, sentido horário. Se você correr desse outro lado, atrasa a vida, é atraso de vida. Aí ele, eu falei, atraso de vida, não pode.
Aí ele começou a rir, percebeu que eu tava brincando, né? Mas ele quase caiu na minha. E aí ele falou, entendi, não sei o quê. Eu também fico às vezes confuso quando eu tô correndo por um lado e vejo um monte de gente correndo do outro lado contrário. Eu falei pra ele que tinha que tomar cuidado com isso aí. Gente, vocês acreditam que essa hora da noite tem gata tentando na minha casa? Sem ser os meus, é os da rua. Tem um gato amarelo que ele tá... Amarelo não, um branco com um bege, que ele tá tocando terror aqui no setor. Ele vem aqui, bate nos meus, bate no da vizinha do lado. Todo mundo tá contra esse gato aqui no bairro. Tá, beleza, viu? A vida aqui nesse setor. E eu vou continuar morando aqui, né? Beleza. Então, gente, deixa eu contar pra vocês. No último episódio, eu falei um pouco por alto sobre as mudanças que ia acontecer e tal, sobre o podcast. Agora eu vou contar pra vocês que aconteceu mesmo, menina. Não só sobre... Não vou entrar no mérito do nome do episódio, que eu já expliquei tudo isso. Expliquei até demais, inclusive. Agora, sim, veio aí aquela conversa que eu não tinha tido ainda com o Pedro. Veio aí e estamos oficialmente separados. Terminamos nosso relacionamento de 6 anos, decidimos isso em comum acordo, assim, foi uma conversa bem tranquila, na verdade. Ele já vai se mudar, agora creio que até o final do mês, e eu ficarei nessa casa sozinho. O bom é porque vai ter um quarto a mais pra eu mexer, entendeu? Que aqui em casa é 3 quartos. Aí esse aqui eu montei o estúdio, aí tem o meu e tem o que o Pedro tá, o do Pedro. Aí agora eu vou ter 3 quartos. Então, dá pra fazer um monte de coisa. Mas o de lá eu acho que eu vou montar ele... Não sei, eu tava pensando em fazer de quarto de hóspede, de visita. Mas não sei ainda o que eu vou fazer, eu tenho que pensar. Tem muito tempo ainda pra pensar, né? E aí tô solteiro. Tô curtindo meu lutinho de solteiro de fim de relacionamento. Nossa, eu nunca tinha me imaginado 30 anos de estar solteiro, sabe? O mundo dá volta mesmo. E aí, tipo, tô ouvindo Google Dolls o tempo todo. Tá sendo a trilha sonora do meu término. E Teenage Dream, na versão do Glee que o Blaine canta pro Kurt. São as melhores músicas por um time. Ai, gente, falar em música, a Dailins. Ai, gente, como que é o nome do álbum dela? Não vou saber falar agora. Mas é um álbum que ela tá parecendo... Tá vendo? Bati no microfone. Que ela tá parecendo uma versão da Melanie Martinez, do Bicho Feio da Melanie Martinez, de Rosa. Só que as músicas, gente, tá tão gostosinha. Meu Deus do céu. Tá parecendo, assim, nós somos 30 a mais. Sabe aqueles pop rock NX0, Fresno, que saiu naquela época? Tá? Isso bem antes de Restart, Cine, essas coisas, tá bom? Tô falando de pop rock brasileiro de verdade, não é de baixaria não. Nada contra os cines e as calças coloridas, mas venhamos e convenhamos. E aí hoje correndo, tive muito tempo pra ouvir coisas, aí eu ouvi o álbum dela, que já tava salvo há muito tempo no meu aplicativo do YouTube Music. Eu tinha baixado ele, aliás. A Dailins, pra quem não lembra dela, ela participou do The Voice, na mesma edição que a Carol Biazin. E acho que elas tiveram um relacionamento, se eu não me engano, por um tempo na pandemia. Depois terminaram, mas mantiveram amigas. E tudo. Eu lembro quando elas terminaram, eu fiquei um pouco triste, que eu gostava tanto delas juntas, sabe? Então é isso, corridas. E agora, o que eu vou fazer sozinho? O que esperar de eu morando sozinho e agora solteiro? Aliás, é mais fácil o que não esperar, né? Não vamos esperar em boates, não vamos esperar em show, não vamos esperar gastando, não vamos esperar bebendo. Primeiro, porque eu não tô bebendo mais. Segundo, porque é
cara demais de ser solteiro, gente. Eu vou ficar bem tranquilo aqui, nesse estúdio aqui, gravando podcast e cuidando dos meus gatos. Acho que eu ganho um pouco mais. Criando roteiro aqui, vendendo um roteiro ou outro por aí. É Deus que guia. E aí, o que acontece? Preciso doar gatos. Tenho 2 filhotes de gatos que eu preciso doar urgentemente, porque a casa que o Pedro vai mudar, ela não aceita pets. Eu sei que isso já é lei, não pode ter esse babado, né? Não pode existir isso de maneira nenhuma. Tipo, não pode... Alguém que vai alugar um imóvel não pode proibir animais, porque animais faz parte do núcleo familiar das pessoas. Então não pode. Mas, como lá é muito bom, tipo, muito bom o espaço. Sala e cozinha grande, já tá mobiliada com a maioria das coisas, já tá mobiliada. Tá mobiliada com a maioria das coisas, que mais? Som, testando. Ah, tá. Que às vezes eu me ouço aqui no retorno e eu não sei se tá gravando ou não. E aí, lá é ótimo, já vai mobiliado. É tipo uma casa, tipo um apartamento, só que de um quarto só. Entendeu? Achei bem arrumadinho. Já tem a base da cama, tem o guarda-roupa, sofá, um mini armário, fogão, o banheiro. Adorei o banheiro, bem bonito. As cerâmicas todo preta, assim, achei chique. Se eu que tivesse que sair da casa também ia pra lá. E lá é bom porque é tudo incluso, a internet, água, luz, babadeira. Ele arrasou nessa casa. A única questão ruim é porque ele não vai poder levar os pets. Então, no caso, eu ficarei nessa casa com 4 gatos e um cachorro. Tô pensando em doar a Liana. Mas o Pedro não pode nem sonhar, mas eu acho que eu vou doar ela. Como eu tive muita proximidade com ela não gosta muito de mim, o Pedro não vai poder levar. Eu fico com 3 gatos, tá ótimo. E também ela é repetida. Que eu já tenho a princesa que é rajada, e aí a Liana vem rajada também. Aí é repetida, entendeu? Tem que pegar uma e doar. E a princesa eu não vou doar, porque é a única que gosta de mim. Vai ser a Liana mesmo. Que ela vê depois, só serve pra parir. Não dá nem pra gente dar injeção nela, nessa vagabunda. Esses dias pra trás, esses dias não, acho que já tem mais de um mês, eu recebi, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram. E aí teve uma das perguntas foi sobre o que eu achava a respeito de pronome neutro, né? Eu não lembro muito bem a resposta que eu fiz, mas eu disse que isso era uma questão dos órgãos públicos, né? Principalmente. Era uma questão constitucional que devia ter esse reconhecimento legal, né? E políticas públicas para que esse projeto fosse aprovado. Eu creio que tem algumas universidades, ou tem projetos para que algumas universidades adotem isso dentro dos órgãos, né? De órgãos públicos principalmente, para poder permitir o uso de pronomes neutros na comunicação, como formulário, material didático, essas questões, sabe? E aí tá, eu sei disso, aí falei disso, mas falei meio que como se fosse... Parece que o jeito que eu falei foi como se fosse contra. É porque eu não acho que é uma questão de incluir dentro da língua. Aliás, eu não achava que era uma questão que era para ser incluída, mudada, né, na língua portuguesa. Porque não é só uma questão da língua portuguesa, é uma questão social, é uma necessidade social. Se tem um grito, se tem alguém falando, se tem um grupo minoritário fazendo uma reclamação a respeito de algo muito específico, por que a gente não está ouvindo esse grupo, sabe? Então a gente não começaria direto mudando a língua em si, já incrementando isso. A gente mudaria da maneira correta.
que é com ações de políticas públicas, começar com os órgãos públicos a mudar, ir acrescentando essas questões dos pronomes em materiais didáticos, em formulários, inscrições de órgãos federais, públicos e tal. Eu acho que seria mais por esse lugar, até mesmo para a população já ir se adaptando, entende? Porque eu acho que hoje em dia existe um grande não falar a respeito disso. Há muita brincadeira, muita zoação, mas não é algo que se leva muito a sério. Como eu mesmo disse, eu uso o pronome neutro com os minhas amigas, meus amigos e tal, assim, mas de zoeira entre a gente que é da comunidade. Mas é óbvio que se eu vejo que alguém que não é da comunidade fazendo algum desse tipo de piada, é óbvio que eu vou corrigir. Entende o que eu tô falando? Então, assim, dentre essa... Ai, Deus. Dentre essa caixinha de pergunta, depois eu recebi um inbox de uma querida, né? Falando que não aguentava, que esse negócio de pronomes neutros, de inventar palavras, uma coisa assim que ela falou. Gente, todas as palavras são inventadas, tá bom? Todas são inventadas. A diferença é tipo, qual grupo você autoriza a inventar palavras e qual grupo que você deseja que morra silenciado. É isso, entendeu? Essa pessoa que faz um comentário assim, né, não consegue entender que a linguagem é plástica, sabe? Ela é para acolher, comunicar, para criar pontes, sabe? É para isso que funciona. A linguagem, o papel da linguagem é esse. Não tem uma pessoa que faz um comentário a respeito disso, não tem nada a ser feito para ela mais, eu acho. Porque eu não vou ler o comentário da querida inteira, eu só falei o básico, só essa parte, porque pode gerar gatilho em algumas pessoas. Eu sei que grande parte do meu público é LGBTQIAPN+, e aí eu não queria despertar isso, tá? E aí eu queria saber assim, o que tá acontecendo entre a gente, sabe? Que o movimento de falar, de se comunicar, sabe, tá sendo visto como autoritarismo, sabe? Tipo, eu não te autorizo, sabe, a falar desse jeito de si próprio. Então o outro não existe? Que merda que tá acontecendo, sabe? Eu não dou conta, sabe? Meu anjão. É tipo assim, o que tá acontecendo com você, sabe? O que tá acontecendo com tudo isso, eu não sei. Tipo, como que alguém vai pra esse lado, assim, sabe? A pessoa tá falando que o outro não existe, sabe? Existe, sabe? Que o outro não existe, só existe o que você produz do outro, sabe? E é sobre isso, será? O outro está proibido de dizer, de falar, de se posicionar, de se expressar por conta dessa questão. Eu acho que às vezes as pessoas se esquecem ou elas não sabem, né, que esses são os princípios básicos da personalidade autoritária que o Adorno, no livro não sei o que, personalidade autoritária, deixa eu pesquisar aqui. Sim, achei. Do livro Personalidades, Estudo sobre a Personalidade Autoritária, sabe? Eu acho que as pessoas esquecem que esses são os princípios básicos da personalidade autoritária que o Adorno quis dizer no livro dele, sabe? E esse livro, não sei se você não leu, leia, é maravilhoso. Você que é historiador, que é estudante de linguística, você que é gente e sabe ler, leia esse livro, que é maravilhoso, sabe?
essa questão do que ele faz nesse livro é pautar como ele imaginou, é basicamente como ele diagnosticou o fascismo. Esse autoritarismo é a gente ditar, gritar, a gente não tá tentando horizontalizar as coisas, sabe? Os diálogos, as discussões, a gente não tá tentando fazer aqui. A gente não tá tentando multiplicar acessos e tal, essas coisas, sabe? A gente não quer mais essa questão da hierarquia, da diferença social. A gente quer que o diálogo, que a comunicação, ela seja feita aqui na horizontal, daqui para aí. A língua, para mim, eu acho que um dos principais fatores, das principais funções da língua, obviamente, é comunicar, mas eu acho que uma pessoa que não consegue como que chama? Que não consegue ser bilíngue, sabe, dentro da sua própria língua, uma pessoa que não sabe se comunicar com diversas pessoas de classes sociais diferentes, sabe, eu fico pensando qual é o sentido da língua para essa pessoa, entende? A gente não quer a questão da hierarquia compartilhada, gente, mais partilhada, na verdade. Então por que no momento de nomear ou ser nomeado, você quer que essas pessoas desapareçam? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender muito bem o ponto que eu tô querendo chegar, sabe? Mas eu fico com muito medo de pra onde que esse caminho, pra onde que tá caminhando, né? Essa ideia dessa gente de que não existe a linguagem neutra, sabe? Que é tipo assim, um grande... Cala a boca, você tá proibido de falar de si. É meio que isso. Pra mim, eu olhando, é basicamente isso. Então é isso, gente. A minha questão sobre os pronomes neutros que me xingaram no direct do Instagram. Nunca imaginei que eu seria xingado por um story no direct do Instagram. Mas é basicamente isso que eu falei. E eu acho que esse aqui vai ser o episódio de hoje. Vai ficar por aqui mesmo. Já tá um pouquinho tarde. Eu só não queria deixar vocês sem episódio. O episódio hoje não foi tão no clima do episódio de quinta, né? Que a gente gosta. Não foi tão brincalhão, não foi tão zoeira. Mas é porque eu tava com esses negocinhos um pouquinho entalado, eu precisava falar. E aí não deu pra esperar o episódio de segunda, tá? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês que estão aí engajando as nossas redes sociais, o @crise.desistencial e o meu perfil pessoal, @oiflavir com 2 L's. Então, muitíssimo obrigado por estarem lá engajando nos Reels, olhando os meus stories, comentando minhas coisas, mandando mensagem no direct. Muitíssimo obrigado a todo mundo, a todos vocês que estão participando, você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, indo para casa, limpando casa, indo para o trabalho, não sei o que você está fazendo daí. Mas muito obrigado por estar ouvindo a gente, tá? Em breve a gente vai estar cada vez melhor aqui, tá? Ainda tô engatinhando nessa questão de gravar vídeo, mas eu acho que eu tô indo para um caminho legal, tenho recebido muito feedback positivo de vocês e é isso, né? Grande beijo e não surtem.